Graça e paz, uma noite abençoada a todos. Estamos aqui hoje com a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a depressão de Elias. Já estamos aqui já estamos aqui com o nosso diácono irmão Rodrigo, o pastor Marcos ainda não chegou, está vindo por aí pelo caminho, mas nós vamos estar hoje tratando especificamente sobre a depressão. Tá? Eu quero abrir chamando a atenção de quem vai estar assistindo hoje para as manchetes. A minha, crente pode ter depressão? Porque hoje vai ser jogado por terra e vai ser quebrado aqui muitos mitos, que são cultivados no nosso meio, que se coloca aqui: crente não pode sentir depressão, crente não precisa ser liberto, participar do culto de libertação e outras coisas mais, outros absurdos que a gente ouve falarem por aí. Se a palavra de Deus ela manda a gente melhorar, crescer na presença de Deus a cada dia, como que a gente não vai precisar de libertação? Então, a gente já estava pronto para o céu. Como que a gente não vai estar sujeito a uma depressão, a um desânimo? Somos todos sujeitos, como foi dito pelo nosso irmão diácono Rodrigo, somos seres humanos. E, como seres humanos, somos sujeitos até uma queda, que dirá uma depressão. Amém? Só que nós temos um Deus que cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Quando o profeta, o salmista, ele diz: o Senhor é meu pastor, lembra semana passada, e na outra semana, e nada me faltará, ele está dizendo que Deus não vai faltar. A presença do Senhor na tua vida, na minha vida, ela não vai faltar. Ela vai ser o tempo todo presente na nossa vida, não importa. Daniel passou pela cova, Deus com ele. Daniel passou por ter que interpretar sonhos, senão ia morrer, Deus com ele. Toda e qualquer situação, ele nunca nos faltará. Ainda tem gente que acha que não vai faltar, que não pode faltar dinheiro no bolso, riqueza, bem material, e o que não pode faltar é a presença do Senhor. Então, essa é a minha manchete para a reflexão de hoje. Crente pode ter depressão? Sim, pode. Mas Deus estará conosco, em toda a situação. Vamos dar uma boa noite e a paz do Senhor do nosso irmão Rodrigo, e ele também vai estar comentando a manchete dele em nome de Jesus. A paz do Senhor, presbítero Claudino, a paz do Senhor, os irmãos, em nome de Jesus. Hoje, como o irmão falou, vai cair muito mito, vai cair por terra muito mitos aí que não tem como, Não tem como dizer que o crente não pode ter depressão. Se a palavra diz que a gente está de pé, veja que não caia, deixa bem claro que a gente é ser humano, é sujeito a todas as coisas aqui. A depressão, a tristeza, a angústia, a gente vai passar por tudo isso, gente. A gente vive num mundo que a gente passa por todas essas coisas, E a minha manchete é saindo da caverna. Porque muitas vezes a gente se sente oprimido ou vitimizado por alguma coisa, mas o que nós temos que entender é que nós temos o Senhor do nosso lado. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que entender e compreender que Ele é conosco todo o tempo. Então, muitas das vezes, a gente se esconde por algo, por uma palavra que foi dita, por algo que falaram ao nosso respeito, contra nosso ministério, ou contra a nossa vida, ou falsos testemunhos, ou ameaças. Mas, muitas das vezes, o que acontece? Temos que sair da caverna, porque temos um Senhor que nos dá a direção, temos um Senhor que está sempre conosco. Pode passar terremoto, pode passar vento, não é Ele, não.
uma hora ele vai chegar. E ele fala, vamos sair dessa caverna. Amém? A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. A nossa pretensão aqui hoje, tá? Não é curar depressão de ninguém. Quem somos nós, tá? Para curar depressão de alguém? Tá? Nós não somos médicos, não somos estudiosos, né, do assunto. Tá? Há de se respeitar um profissional que passou vários e vários anos estudando sobre essa situação, ou sobre qualquer situação, para poder expor, para poder conversar. Então, nenhum de nós aqui, nem eu, nem o irmão Rodrigo, né, queremos passar que entendemos do assunto, que somos os donos da verdade, nada disso. Tá? O que a gente tem aqui como prioridade hoje é, através do exemplo do profeta Elias e através do exemplo de Deus, que Deus fez na vida dele, tá? Aquelas pessoas que hoje estão passando por um momento depressivo possam usar esse conhecimento, tá, como uma alavanca para poder sair dessa situação. A intenção é somente essa, tá? Falar de Jesus, falar de Deus, de como que Deus trata os seus quando nós estamos, tá, passando pela depressão. Nós vamos falar e dividir em 3 partes. Quer dizer, certo mesmo vão ser 4 partes. Mas, a princípio, nós vamos falar da primeira parte, que é o quê? Que é como Elias estava antes da depressão. Tá? É necessário a gente fazer uma análise de como estava o profeta antes desse processo depressivo. Porque muitos de nós entramos numa depressão logo após um momento de auge. Lá em 1 Reis, capítulo 17, Elias está lá, ó, íntimo de Deus. 1 Reis 17, 1. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo, não é a palavra de Deus, não, senão segundo a minha palavra. É o que Elias, né, coloca naquela situação. Então, você vê que a intimidade do profeta com Deus ali era tão grande que ele já não sabia onde começava o que Deus estava falando e onde começava o que ele estava falando, porque estava em quê? Em sintonia. Não é segundo a minha palavra eu falar algo contrário, que vá contra o querer de Deus, não. É segundo a minha palavra eu falar algo para que vá ao encontro do que Deus quer para a situação, para o povo ali, né, que estava ali em meio à idolatria ali, e ele colocou, segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho nem chuva. E Deus sustentou a palavra do profeta, por quê? Porque foi uma palavra que foi de encontro à indignação que Deus estava sentindo também na situação como o profeta estava sentindo. Tá? Rodrigo, se quiser entrar, pode falar alguma coisa. Continuando. Ele vive o sobrenatural de Deus. 1 Reis 17, o versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vá para o Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado que os corvos vão ali e te sustente. Quer dizer, corvo, ave de rapina, aquela que vai tirar, que vai comer carniça, que vai, né, comer aquilo que é podre. Deus coloca aquele animal ali numa situação completamente diferente do seu habitat natural. Coloca ele para levar alimento, para levar vida. Aquele que vai tirar, passa, né, a levar, a abençoar. Por que acontece isso? Porque Deus é soberano. Quantas vezes nós estamos passando por uma situação adversa e quem vem nos abençoar, quem Deus escolhe para nos abençoar é quem a gente menos esperava.
é que a gente acha que nunca iria nos abençoar. E muitas vezes a pessoa vai sem estar querendo ir, tá? Muitas vezes a pessoa vai sem estar querendo ir. Deus manda, e a pessoa tem que obedecer. Depois, sendo surpreendido por Deus. Opa, deixa eu... Pastor Marcos acaba de chegar aqui no recinto. Sendo surpreendido por Deus. 1 Reis 17:9. Levante e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus o tempo todo o quê? Surpreendendo o profeta. E o profeta fazendo ali, ó. Arrisca. Agora vou ter que chegar para cá que o pastor Marcos chegou. Arrisca o que Deus manda fazer. Eu vou estar abrindo espaço para o pastor Marcos ficar dando a saudação aqui em nome de Jesus. Está falando com o povo aqui, peraí. Entendeu? Só para não quebrar o raciocínio. Então, o que acontece? É surpreendido por Deus o tempo todo, porque o nível, o sarrafo está alto, o nível do profeta está top. Tá? E quando a gente está num nível desse, dificilmente a gente acha que alguma coisa vai nos abalar. Amém? Vamos lá. Sendo usado poderosamente para fazer milagre. 1 Reis 17:13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traga-o aqui, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Então está ali ó, sendo usado poderosamente. Tá? Profetizando fácil. Vê uma situação adversa e já se coloca na posição para Deus encher o coração dele e ele profetizar. Entendeu? É aquilo que eu falei, o sarrafo está lá no alto. O negócio está top, top mesmo. Mas Elias tem aquela característica que o profeta não pode perder nunca, que é o quê? Ser sensível à voz de Deus. 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro dia, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Tá? Não era a segunda palavra dele, que ia voltar a chover? Mas aí Deus manda ele ir até Acabe, porque Deus vai fazer chover, e ele vai. Por quê? Porque aquilo que eu falei, o nível de intimidade com Deus é tão grande que a gente já não sabe no texto onde que começa, tá? Deus falando e onde que começa Elias falando. Né? Segundo a minha palavra, segundo a palavra de Deus, andam em conjunto. A minha palavra não pode andar, tá? Desconecta com a palavra de Deus. Não pode, tem que andar ali. Ó. O meu pensamento tem que andar conforme o pensamento de Deus. E aí sim o profeta vive esse momento extraordinário. Aí a gente chega lá nos profetas de Baal. Ele está lá, ó, desafiando o inferno. 1 Reis 18:19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte de Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então, está desafiando todo mundo que está indo contra Deus. Amém? Vamos lá, porque tem gente por aí que desafia o irmão. O irmão não é para você desafiar, não. Tá? Quando Eliabe foi até Davi, falou com Davi assim, ó, bem, eu sei que se passa no seu coração, que você é presunçoso, você está vindo aqui só para ver a guerra e tal. Sabe o que a palavra diz que Davi fez? Se desviou dele. A tua guerra não é contra o teu irmão. A tua guerra é contra quem? A carne, o sangue. Né? Não é. É contra as potestades. Amém? Então, a nossa guerra é contra aqueles que são contra o Senhor. E não contra aqueles, a pessoa, mas aquilo que está nele. Aqueles que estão contra o nosso Deus. Então, ele vai lá e chama. Quem come na mesa de Jezabel, os 450 profetas, chama todo mundo para o embate, sem medo, sem pensar duas vezes. Vamos lá.
Né? Aqui sabemos aqui o quê? Que esse é o momento que a gente tem colocado aqui de Elias antes da depressão. Vamos lá. Desafiando os maiorais daquela terra. 1 Reis 18, 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Então, ele está desafiando quem? Acabe, o rei, quem manda, a autoridade, quem tem o poder nas mãos. Tá? E ele está ali desafiando os maiorais. Tá? Desafiou o inferno, desafiou os maiorais e fez algo interessantíssimo, levando o povo ao arrependimento, que não adianta você desafiar todo mundo, mas tu não pregar a palavra. Não adianta tu desafiar todo mundo, mas não falar de um Deus que salva, que cura, que pede a obediência, a observância da palavra. Eu vejo hoje, nas igrejas, tá? Muito cão raivoso, tá? Muito terrorismo gospel, muita gente braba que faz, que acontece, tá? Mas está falando de Jesus? Não. Está defendendo conceitos, pensamentos próprios. Amém? Pode falar, irmão. E são esses conceitos que acabam matando as pessoas, né? Porque não fala de Cristo, não tem uma palavra que edifica. Você vê que não tem uma palavra que vai edificar a vida da pessoa. O que acontece muito esses coaches, né? Palavras distorcidas, pode usar a palavra. Eu estava conversando com o irmão agora. Ele usa um versículo, mas aí começa a distorcer tudo. Por exemplo, ele fala 99 verdades e introduz uma mentira que ele vai usar direto. Aí todo o resto vira mentira, porque uma maçã podre, né, estraga tudo. Então, não adianta. Ou prega verdadeiramente o evangelho, ou então nem fala. Porque, segundo Pedro 2, vai falar que falsos profetas, falsos mestres, doutores, vão introduzir palavras ali, ó, fictícias, né? E muitos seguirão. Também porque querem, né? Vamos abrir também, vamos aproveitar e abrir para o pastor Marcos também na saudação, falando com o povo. Amém? Uma boa noite, na paz do Senhor, para todos vocês aí, né? Irmão Rodrigo, Deus abençoe. Irmão Roberto de Souza, a irmã Cristiane, não é isso? Amém. Enfim, todos vocês aí, né? Que tenham uma boa noite e uma live abençoada. E eu estou aqui junto para aprender um pouquinho com vocês, mais uma vez. Amém. Amém, glória a Deus. Agora, e a última coisa, então, o último fator que a gente vai colocar aqui agora, né? Nós estamos falando do profeta antes da depressão. Amém? Deixa eu tirar esse banner daqui. Tirar o banner. O banner não quer sair. Aqui. Foi para o outro, mas não saiu. Elias antes da depressão. Então, para encerrar, ele está fazendo o quê? Depois de levar o povo ao arrependimento, atraindo a resposta de Deus. 1 Reis 18, 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Então, dentro com todo esse contexto, é que Elias se encontrava íntimo de Deus, vivendo sobrenatural, sendo surpreendido por Deus, sendo usado poderosamente para fazer milagre, sensível à voz de Deus, desafiando os maiorais daquela terra, desafiando o inferno, levando o povo ao arrependimento e atraindo a resposta de Deus. Então, Elias estava como? Top dos tops. Tá? Dificilmente uma pessoa nessa situação acha que vai cair. Dificilmente uma pessoa nessa situação acha, tá, que vai ser surpreendido. E é nessa hora que a gente fica vulnerável. E aí, o que o irmão está falando, gera uma pergunta aí. Depois que ele fez isso tudo, Deus com ele tudo, e agora, do nada, o homem fica
deprimido, corre. Amém. Amém. Então, o que acontece? Nosso Deus, ele abomina toda e qualquer forma de soberba. Tá? E a gente achar, tá, que venceu antes de ter vencido, tá, não deixa de ser uma forma de soberba. A gente achar que ninguém é páreo para nós, tá? O pastor Marco está muito longe, não está conseguindo enquadrar. Chega para cá. Entendeu? A gente, diga-se uma baixa. Aí deixando, a gente não deixando, entendeu? Nos colocando como os maiorais, como ninguém consegue nos vencer, ninguém consegue nos abalar, ninguém consegue nos abater. Super crente, crente não tem depressão, crente não precisa de libertação, crente né? Se Deus está na tua vida, você não pode sofrer isso, você determina tudo que vai acontecer. A gente coloca Deus em segundo plano. Muitas vezes a gente coloca Deus em segundo plano, tá? E nos colocamos à frente, tá, do Senhor. Como se nós não precisássemos de Deus. Elias fez tudo isso, não fez? Mas continuava sendo o mesmo servo dependente de Deus, como eu sou dependente de Deus, como o irmão Rodrigo, o pastor Marcos, todos nós somos dependentes de Deus. Pastor Marcos, 40 anos de evangelho. Sei nem se eu vou chegar a isso tudo na minha vida. Provavelmente não. Provavelmente vou ser recolhido antes desse tempo todo. Né? Mas, o que acontece? É super crente? Não. É falho? Todos nós somos. Entendeu? E quando a gente entende isso, entendeu? Aí a gente fica mais propenso a não sofrermos os ataques, né? E o interessante é que nós estamos falando hoje em depressão no sentido geral, irmão. Não é depressão apenas de crente, não. É depressão de ser humano. Não há uma diferença. Volto a dizer, tem gente hoje que não permanece nas igrejas, por quê? Porque nós passamos a imagem que somos melhores porque estamos na igreja, porque aceitamos a Cristo. Tá? Muitos passam indiretamente, outros passam diretamente, com um olhar crítico, com atitude crítica, e etc. A gente passa a imagem de se achar melhor. E se a pessoa vê que você acha que você é melhor do que ela não fica na igreja, não. Não fica. Entendeu? Não fica. Por isso que tem gente que frequenta umas igrejas e tem gente que não frequenta outras. Por quê? Porque tem lugares que as pessoas, né, colocam aquele ar de superioridade. Entendeu? Eu vou para a igreja, superior para mim é Jesus. Entendeu? Então, se eu chegar lá, numa igreja, que não seja que eu congrego, e as pessoas estiverem passando o ar de superioridade, me desculpe, mas eu não vou voltar lá. Eu mesmo já não volto. Só se Deus mandar. Vai lá, meu profeta. Pega lá que eu vou trabalhar. Aí Deus mandou. É outra coisa. Falando por livre e espontânea vontade. Entendeu? Vale, irmão. Só saudar aqui os irmãos aqui. Coisa rápida. E fazer um comentário aqui também. Só ver aqui que eu estava vendo. É a paz do Senhor ao Roberto de Souza, né? Diácono Roberto, paz do Senhor, meu irmão. A irmã Cristine Boscarino, Marlene Nunes, Cida de Souza. Pastora Cristine. A pastora Cristine, amém. A paz do Senhor, meu irmão. E por aí vai, muitas das vezes, a gente se acha o crente, o super crente, como foi comentado. E por isso muitas pessoas não ficam, né? Vão lá porque vê a necessidade de melhorar, de mudar o caminho. Só que chega na hora, a gente vê muitas pessoas que se acham superiores, porque já estão há algum tempo no Evangelho, você chegando agora, você é só mais um. A primeira impressão que a gente tem é essa.
Eu tiro por mim a experiência que eu tive. Você olha para um e ninguém te dá um abraço, ninguém fala contigo, te deixa de canto, e você precisa, realmente, se você quer, você vai buscar, porque nos dias atuais, as coisas mais difíceis é alguém estender a mão. São poucos, existem, mas são poucos. Amém? Isso aí. Agora, o que acontece? Também vamos dar a paz do Senhor, né? A missionária Marlene, paz do Senhor. Deus abençoe a missionária Marlene. Está conosco. E a nossa irmã Cristine, que não é pastora, não, tá brincando. Ela vai bater. A nossa irmã Cristine está sempre participando com a gente aqui. Também, Deus abençoe em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque sabe o que você vê de interessante, irmão? Olha só. Lá na frente, Elias vai dizer para o Senhor que está ele sozinho. E aí o Senhor vai dizer para ele, vai colocar na realidade de que ele não está sozinho. De que o Senhor tem guardado os joelhos que não tinham se ajoelhado a Baal. Mas quando ele chama os 450 profetas de Baal e mais os 400 de Acera para a batalha, tá? Ele está sozinho ou ele não está sozinho, para ele não faz diferença. Então, por que numa hora faz diferença e numa outra não faz diferença? Sabe qual é o problema? Nós temos que ter na vida algo chamado equilíbrio. Não adianta, irmão, você ser um super crente num determinado momento e o pior dos crentes no outro momento. Quando eu falo pior dos crentes, não é em relação a pecado, não, é em relação à fraqueza. Entendeu? A se sentir fraco, se sentir forte numa hora, demasiadamente forte, mais forte que todo mundo, manda vir os 450, manda vir os 400, manda vir Jezabel, o Acabe, manda vir todo mundo que é comigo mesmo. E, em seguida, você é coitadinho que está, meu Deus, entendeu? Olha aqui, São Marcos, 2 Timóteo 1:7. Amém? E aí, o que acontece? Então, fica naquela situação. Então, temos que ter o quê? Equilíbrio. Uma constância. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Eu hoje, irmãos, é isso aí. Eu hoje vi, tá vendo como é que o nosso pensamento tem que estar alinhado com a palavra de Deus? Eu nem do versículo lembrei, mas do conceito do versículo, eu guardei. Eu conheço muita gente que sabe versículo bíblico de trás para frente, de frente para trás. Mas sabe o que bota em prática na vida desses versículos? Nada. Entendeu? Esse versículo que está decorado, ele não serve só para ser decorado. Esse versículo que está decorado, eles têm que servir para quê? Para você praticar, para pôr em prática na minha e na tua vida. Então, o que acontece? Não adianta você ser super crente no momento, tá? E você ser, né, a pessoa que quer abandonar tudo, largar tudo, chutar o balde no outro dia. Tem que procurar em Deus o quê? Um equilíbrio. E é esse equilíbrio que Deus procura colocar em Elias, introduzir no profeta Elias. O irmão Rodrigo separou alguma coisa aí, irmão? Tem alguma coisa aí que o irmão queira colocar? Amém. Não, só esse comentário que aqui foi falado, primeiro, 2 Timóteo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque dessa forma, o profeta, ele não só covardou, mas ele sentiu a necessidade de se recolher. Amém? Eu já volto e comento. Passa para o irmão. Ele sentiu, continuando o que o irmão está falando, ele sentiu o peso. Entendeu? Por quê? Porque ele acabou
sobrecarregado. Por quê? Porque ele tomou sobre si, tá, um peso maior do que ele podia suportar. Tem gente que quer levar o mundo inteiro nas costas. Entendeu? Tem gente que quer levar o mundo inteiro nas costas e ele não consegue levar tudo nas costas sozinho. Vai conseguir por um certo tempo, por um determinado tempo. Mas vai chegar uma hora, tá, que vai ficar sobrecarregado. Vai sentir que está sozinho, tá? Vai sentir que está que Deus desamparou, que todos desampararam, né? Quantas pessoas na igreja são assim? Pegam tudo para fazer, não divide nada com ninguém, departamento, não divide nada com ninguém, quer pegar tudo, quer fazer tudo sozinho. O pastor Marco dirige igreja há vários anos aqui, pode dar esse exemplo, pode falar sobre isso. Então, pega tudo para fazer sozinho e lá na frente vai ficar sobrecarregado. Porque pega um peso nas suas costas maior do que ele consegue carregar. Jesus, que aguentaria todo e qualquer peso, ele escolheu 12 para andar com ele. Jesus fez feito tudo sozinho. A Bispa Neuza estava comentando isso todo dia. A Bispa Neuza comentou isso comigo todo dia. Jesus fez feito tudo sozinho. Jesus não ia aguentar? Claro que ia. Não ia suportar? Claro que ia. Mas ele nos mostra, Deus desde o começo nos mostra, construiu o mundo, e seja descansou no sétimo, né? Deus estava cansado? Deus se cansa? Há algo que para Deus, que Deus não tem a força para fazer? Claro que tem, claro que não. Mas Deus nos mostra que a necessidade do descanso, a necessidade, entendeu, de descansar. Não tem nada que Jesus me peça ou te peça que ele não tenha dado o exemplo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele já deu o exemplo, ele já mostrou como é que tem que ser feito. Eu vi duas pessoas conversando hoje e falando de algumas catástrofes aí, negócio de chuva, que está acontecendo por aí. E aí começaram. Está na Bíblia. Está na Bíblia que é chover, que quer quebrar tudo, que vai explodir tudo, que vai isso, que vai aquilo. Eu fiquei olhando e falei, é engraçado. Está na Bíblia realmente, né? Ó, fim dos tempos, está na Bíblia? Tá, mas está na Bíblia também. Deus, né? Deus deu ao mundo seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E aí os caras não vão crer em Jesus para poder ter a vida eterna, não. Aí não lembra que está na Bíblia escrito, não. Aí está na Bíblia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, e ninguém vai lá fazer porque está escrito na Bíblia. Então, não tem como, irmão, a gente querer fazer as coisas só na hora que convém. Entendeu? É isso que incentiva as pessoas a viver e a pregar esse terrorismo de que, tá acabando tudo, vai explodir tudo. Meu irmão, vai explodir tudo, vai acabar tudo, mas se você está no Senhor, você está guardado. Entendeu? Se você está no Senhor, você vai para um bom lugar. Fala, irmão. E aí, falando de descanso, né? Falando de repouso, me lembrou de Hebreus 4. Hebreus 4:8, que fala: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso em outro dia, né? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, foi o que o irmão falou. Deus fez em 6 dias e no 7º ele descansou, como Deus das suas, né? Então procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, né? Ele deixa claro que, como a gente precisa fazer a obra do Senhor, mas com equilíbrio, como o que o irmão colocou. A gente tem que saber que a gente não é um super crente, mas que a gente vai de acordo com as nossas forças, como a palavra diz, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, todo o teu coração. É assim que a gente deve amar o Senhor. Então, a gente vai fazer de acordo. Não adianta tentar imitar o outro pregador, tentar imitar o irmão, porque isso é teu irmão. Por isso que é um corpo. A mão não faz o que o pé faz. A orelha não faz o que o nariz faz. Então é assim. Eu vou fazer isso porque o Senhor me deu isso a fazer. Eu consigo ir até aqui. E isso também vai ajudar a igreja.
vai ajudar o corpo de Cristo a ser edificado. É dessa forma que a gente tem que entender. É dessa forma que a gente tem que pensar. Então, nesse momento que Elias chamou todo mundo, vem os 400, vem 450, vem 400, Elias estava querendo fazer tudo com a própria mão. Não, agora é comigo, eu resolvo aqui, eu vou fazer. E num certo momento, ele cai em depressão. Aí entra a depressão dele. Que ele fala, mataram todos, só eu fiquei. Tipo, eu estou fazendo tudo que o senhor quer que eu faça aqui, só tem eu que posso fazer isso, mas tem mais 7.000 que não se dobraram. Elias não sabia disso. Muitas vezes, tem um pregador que está lá falando, eu estou fazendo e ninguém dá glória, eu faço e ninguém dá glória. Mas não é só ele que está fazendo. E se ele está fazendo sozinho, aí já tem algo errado, né? Porque Elias estava com Deus. Eu sozinho não estava fazendo, não. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Vamos lá? Segunda parte. Quando a depressão começa. A depressão de Elias, irmão, vai começar na hora em que ele decide ficar sozinho. 1 Reis 19, versículo de número 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Amém? Quando Elias decide ficar sozinho, começa, né, a expor ali o processo depressivo dele, o isolamento. É isso aí, minha irmã. E aí, o isolamento vem com a decisão de ficar sozinho e se afastar de todos. Logo em seguida, 1 Reis 19:4, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Então, ele deixou ali o servo e foi, né, para o deserto. Mas aí eu quero abrir um parêntese aqui, né? Vamos fazer uma parada aqui e vamos falar desse servo. Porque Elias teve 2 servos. Só que Elias às vezes a gente tem as nossas manias. Eu tenho as minhas manias. Pastor Marcos tem a dele. O Rodrigo tem a dele. Elias tinha a mania de mandar o moço dele ficar nos lugares. Eu vou ali, você fica aqui. Eu vou ali, você fica aqui. Entendeu? Agora, quando Eliseu foi ser moço de Elias, isso começou a não dar muito certo para Elias, não. Porque Elias mandava Eliseu ficava. Falava, não vou ficar, não. Eu vou contigo. Aonde você for, eu vou. E aí você vê que a palavra de Deus, a Bíblia, não fala do nome desse primeiro servo, desse primeiro moço de Elias, mas fala o nome de Eliseu. Então fica claro, tá, que quando alguém manda você parar e você ouve e para, você é esquecido. Aqueles que param, irmão, parar não é para gente, não, irmão. Parar não é para servo de Deus, não é para homem de Deus, não é para mulher de Deus. Não importa, tá? Se você tem alguma doença, se você tem depressão, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não importa. Se você parar, você vai cair no esquecimento. Naquele grande dia, tá? Você não vai ser lembrado. Tá? Você não vai ser lembrado naquele dia, irmão. Então, mesmo que você ouça palavras contrárias, falando fica, não vai, desiste, tá, irmão? Não pare, continue. Há algo para quem continua, há algo para quem insiste, há algo para quem está sempre tentando, amém? Vamos voltar. Então, vai lá. Ele decide ficar sozinho, decide se afastar de todos. E aí ele perde o prazer pela vida, 1 Reis 19:4. E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte.
Amém? E aí perdeu o prazer. Quando você perde prazer pela vida, amigo, é complicado, né? A gente vê aí pessoas que tiram a própria vida ou que tiram a vida de outros, e aí você fala assim: ah, eu nunca encontrei uma pessoa na minha vida que fosse capaz de eu pensar em tirar minha vida por causa dessa pessoa ou tirar a vida dessa pessoa. Mas por quê? Porque você, graças a Deus, não passou por esse momento, por um momento desse. Você, graças a Deus, tá? Não desejou, não perdeu o prazer pela vida. Então, o prazer pela vida é algo que a gente não pode perder. Mas a gente não pode confundir o prazer pela vida com os prazeres da vida. Prazer pela vida é uma coisa. Prazeres da vida são outras, é outra coisa completamente diferente. É a nossa irmã Cristine, que já passou por perder o prazer pela vida, mas glória a Deus que está, né, aí, ó, restabelecida no nosso meio. Amém? É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Os grandes exemplos, os bons e grandes exemplos, estão no meio de nós aí para serem, né, colocados. Porque, irmão, quem nunca passou pela situação, é mole. Vai chegar na igreja, vai falar assim: crente não tem depressão, não. Crente não fica deprimido. Meu irmão, você nunca passou por isso, é mole você falar. Tá? É mole falar. Nunca passou, né? Nunca teve um filho nas drogas, vai falar do filho do outro irmão que está nas drogas. Né, pastor Marcos? Nunca teve, né, um filho, uma esposa, um filho que caiu, e aí você vai falar de quem cai na igreja, da esposa do outro fulano que caiu, né? Do outro que caiu. Porque aí é fácil, você não passa pela situação. Se fosse comigo, fosse é uma palavra linda. Eu queria sempre poder usar na minha vida essa palavra, fosse, nunca a palavra, está acontecendo comigo. Então, se fosse comigo, irmão Rodrigo, se o problema se fosse comigo, eu resolvia fácil. Claro, né? Se fosse. Agora, deixa ser para ver. Entendeu? Entendeu? Como é que vai? Então, tudo é fácil, né? Para quem, quando o problema é do outro. Entendeu? Tudo é tranquilo. Né? Então, ó, olha os termos que são colocados. Depressão é só demônio, né? Depressão é bobeira. A irmã colocando aqui, as pessoas colocam isso. A pessoa está com depressão. O profeta Elias ficou fresco. Pô, pelo amor de Deus, né, meu? Não tem como, não tem como. Então, a gente tem que encarar as coisas e seguir a verdade bíblica. Se o profeta teve depressão e se Deus cuidou do profeta e curou a depressão do profeta, eu estou sujeito, pastor Marcos está sujeito, diácono Rodrigo está sujeito, todos nós estamos sujeitos, todos os pastores que estão assistindo aí, todos nós somos sujeitos, amém? Mas glória a Deus que nós temos um Deus que, se acontecer conosco, ele está pronto para poder nos, né, alcançar e nos curar, e nos tratar. Tá? Quando ele é tomado pela desesperança, vamos lá. Quando ele diz, lá no 1 Reis 19:4, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele vai perdendo a esperança. Quando ele não consegue mais se manter de pé, 1 Reis 19:5, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E aí ele comeu, bebeu, mas tornou a deitar. Então, ele já estava ali o quê? Não conseguindo mais se manter de pé. E para encerrar, quando se esconde no quarto escuro. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É o que Deus fala para cada um de nós
dentro do drama pessoal de cada um de nós, não só a depressão também, tá? Mas o drama pessoal de cada um de nós. Deus olha para nós e fala: filho, o que fazes nessa situação? O que fazes aí? E que a gente é muito bem lembrar, David Claudino, que na depressão sempre Deus dá o livramento. Ou seja, nenhum de nós estamos livres disso, mas Deus não abandona a gente. Não, com certeza. Nós passamos por esse momento, sim, mas qual é o segredo? O segredo. O Senhor foi lá e falou com ele. Ele deitou. Só que depois da outra vez, ele tomou aquele ânimo. Não, vamos chegar lá. Já chegou o querendo correr na frente. Querendo correr na frente. Olha o querendo na São Silvestre, já chegou. Eu estava estranhando porque ele não tinha vindo hoje. Mas é isso aí mesmo. Vai falar alguma coisa, Rodrigo? Só a parte de quando ele não consegue mais ficar de pé, né? Você vê que ele come e depois volta a dormir. Muitas das vezes é assim. A palavra já diz pra gente: aquele que está de pé, veja que não cai. Porque o cansaço vem, as afrontas vêm. Aquele que verdadeiramente prega o Evangelho, que leva a palavra do Senhor, né, com lágrimas, e aí não é o choro, porque é angústia mesmo. Muitos pregadores acham que é fácil pregar a palavra, é fácil viver do Evangelho. Não é. Não é fácil. A palavra de Deus, o Evangelho é labuta, é guerra mesmo. Só que é guerra no joelho. É guerra no joelho. A gente vence na oração, a gente vence crendo que o Senhor... Porque, às vezes a gente quer ver o Senhor Jesus, a gente quer fazer igual Tomé. Eu só creio se eu botar a mão do lado ou ver as mãos, o furo nas mãos. Aí eu creio. Aí Jesus fala o que pra gente? O que ele vai falar? A mesma coisa que falou com o Tomé. Ó, é isso? Então toca aqui. Seja crente, não incrédulo. Se precisa ver, aí depois eu vou falar: Deus meu, Deus meu, Deus meu e Senhor meu. Agora sim é Deus meu e Senhor meu, porque eu vi. Bem-aventurados que não viram e creram. A gente precisa estar na palavra. Sem alimento, acaba não conseguindo ficar de pé, igual ele ficou. Pode ver que ele não se alimentou. E o alimento espiritual do crente é o quê? É a palavra de Deus. Sem alimento, a gente não consegue ficar de pé. Amém? Isso aí. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de quem? O levantar é de Deus. O homem pode cair comigo? Pode, mas ele pode se levantar. Amém? Amém. Vamos lá. Olha só. A medicina, ela nos dá alguns conselhos de como sair da depressão. É claro que você, né, uma pessoa deprimida, tem que procurar um especialista, um médico. Vão ser receitados, né, alguns remédios, mas existem orientações que são dadas hoje pela medicina. Eu vou dizer aqui 2, 4, 6, 7 delas. Vamos trabalhar com o número 7. Né? O crente gosta de trabalhar com o número 7. Né? Então, vamos lá. Orientações de como sair da depressão. Primeiro, dormir bem. Tá? Se você está deprimida, a pessoa tem que combater a insônia. Segundo, ter uma alimentação saudável. Tá? A alimentação ela interfere diretamente na depressão. Terceiro, passear, andar ao ar livre. Passear ao ar livre. Sentir o vento. Andar, passear. Quarto, fazer caminhada, que já não é passear, já é aquele andar com objetivo. Quinto, expor-se ao sol pelo menos 15 minutos, mas expor-se ao sol o máximo de tempo, mantendo uma saúde que você puder. Sexto, melhorar o quê? A autoconfiança. Tem que mexer na autoestima. E, por último, não ficar só. Solidão vai contribuir
imensamente, tá? Por um estado depressivo. Bem? Então, esses são o quê? Orientações de como sair da depressão. Agora, vamos lá. Olha como é que Deus vai tratar, há mais de 2000 anos atrás, a depressão de Elias, de uma forma que a medicina só vai descobrir vários e vários anos depois. Aí é que é legal. Olha como Deus trata a depressão. Vamos lá? Vamos repassar um por um? Primeiro, dormir bem. Separei lá, vamos lá. 1 Reis 19:5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E bebeu e tornou-se a deitar, ou seja, continuou dormindo. Então, Deus permitiu ali, tratou ali o descanso. Descansa, meu filho. Amém? Segundo, ter uma alimentação saudável. Olha lá. Ainda no verso 19, versículo 5, levanta-te e come. No versículo 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. Então, Deus levou comida, alimento, que foi colocado muito bem pelo nosso diácono Rodrigo, no caso espiritual, no nosso caso espiritual, o alimento sendo a palavra. Tem muito crente aí que entra no estágio de depressão, sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não presta atenção no que lê. Lê como se estivesse lendo um livro qualquer. Houve uma pregação, no dia seguinte não sabe nem o que foi pregado. Falta de conhecimento. Não guarda, né? Você come a comida e a comida fica o quê? Retida dentro de você, a impureza sai e os nutrientes vão alimentar, fortificar o seu corpo. Imagine se você comer e daqui a 5 minutos você não come se você não tivesse comido nada. Você lembra que eu comi um macarrão. Eu gosto muito de macarrão, tá? Comi um macarrão, entendeu? Comi um frango, comi. Agora, já notou? Se você comesse e a comida se esvaísse de um jeito que você, né, nem lembrasse do que você comeu, entendeu? Pode falar. Aqui, Mateus 22:29 fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo o que? As Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, quando eu não conheço a palavra, estou sujeito a errar. É o que eu estou falando. Viu? Então, nós temos que ter conhecimento. Conhecimento para quê? Para a gente passar por cima de alguns problemas, até mesmo a depressão. Né? Amém. Conhecereis a verdade vos libertará. João 5:39. Amém? Então, quanto mais conhecimento, conhecer é bom. A gente pode fazer uma live sobre isso também, muito legal, hein? Muitos e muitos anos atrás, lá no Irmão Paulo, quando o Irmão Paulo tinha aquela igrejinha lá no então, eu preguei lá sobre inteligência espiritual. Então, Até usei aquele texto de Jó, eu sei quem eu tenho crido. É importante saber. Saber é de uma importância fundamental. Quem não sabe nada está lascado. Tem que saber. Por quê? Claudinho, permita até mesmo falar. Existe a doença espiritual e a doença material. A física, né? A doença física. Ou seja, então, quando a gente conhece a palavra, vive a palavra, nós, como o diácono Rodrigo falou ali, nós somos alimentados pela palavra. Quando você conhece a palavra, o que acontece? Você age como Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendeu? Você chega pro Nabucodonosor e fala para ele, ó, se meu Deus quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer, mas flertar contigo, te ajoelhar para você, andar contigo, nem pensar. Então, ele fazendo ou não fazendo. Agora entra o que a irmã Cristine botou aqui, ó, o se afastar de Deus. Então tem gente que, se Deus faz, eu sou servo.
Se Deus não faz, né? Felizmente eu vou ali, né? Porque Deus não fez. Não fez o quê? Não fez porque não tinha poder para fazer? Não, não fez por quê? Porque ele não está aqui para fazer o que eu quero. Ele está para fazer, né? Os propósitos dele. Fala, Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. A irmã colocou aqui que os discípulos, estava vendo aqui agora, os discípulos vieram sempre pagando preço, porque nós vamos receber flores e aplausos, né? Porque existem muitos pregadores de rosas, né? Aqueles pregadores de prosperidade, mas eles esquecem dos espinhos, né? Que o Evangelho traz. Paulo falou sobre o espinho na carne. Paulo falou do espinho na carne. Me dá um espinho na carne como mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Para lembrar, para deixar bem claro, não é fácil. Mas o interessante é que a palavra também diz para a gente que maior é o que está em nós que o que está no mundo, né? Então, o evangelho autêntico, o evangelho verdadeiro, Gálatas vai falar também, Paulo em Gálatas, a carta aos Gálatas, ele fala, se tiver outro evangelho que não seja esse que vocês aprenderam, que é esse evangelho da Bíblia, é o verdadeiro evangelho, não há outro, que seja anátema. O que eu falo, o que eu digo sempre quando eu vou falar a palavra de Deus é, irmão, não deixa que eu te engane. Abre a Bíblia, leia a Bíblia, busca os textos que a gente está falando. Seja nessa live, por exemplo, quem estiver assistindo, acompanha, igual os bereanos. Paulo ensinou isso. Faça como os bereanos, tá? Ó, Paulo estava pregando e o povo estava ali, ó, conferindo. Eu faço isso, eu estou conferindo sempre. Não é desrespeito ao pregador, não é de desrespeito nenhum, mas é exatamente respeitar ao Senhor. É o meu temor ao Senhor que me leva a estar conferindo se tudo isso que o pregador está falando está dentro da Bíblia. Porque aí eu posso dar crédito à palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá. Passear ao ar livre, né? Falamos de dormir, ter uma alimentação saudável, passear ao ar livre. Vamos lá. 1 Reis 19, versículo 7. Porque te será muito longo o caminho. Fazer a caminhada. 19, verso 8. E com a força daquela comida, caminhou. Olha Deus colocando Elias para fazer tudo o que você vai hoje procurar um médico, um especialista, ele vai te orientar a fazer. Expor-se ao sol, no mínimo 15 minutos. 1 Reis 19, 8b. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Caminhou muito mais do que 15 minutos, no mínimo 15 minutos. Né? Melhorar a autoconfiança. Capítulo 19, verso 15. Unge a Hazael, rei sobre a Síria. Para você ungir alguém a rei, você tem que ter confiança. Se você não tiver uma autoestima elevada, como que você vai ungir alguém a rei? Então, Deus faz o quê? Levanta a autoestima do profeta. Amém? Outro, não ficar só. Então, você vai ungir Hazael, rei sobre a Síria, e também a Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Mas aí ele vai ungir Eliseu, mas aí ele vai ter que discipular. Porque não se unge sem discipular. Se você ungir sem discipular, você vai ter um problema muito sério. Aí você vai criar problema, você vai arrumar um problema. O pastor Marcos chega lá, ungir alguém, né, a diácono, a obreira, lá Shekinah, certo? E não discipular aquela pessoa, 3 meses? Chega 3 meses? Acho que nem isso, né? Antes disso já dá problema, já, né? Nem vai dar problema. Vai dar problema. Entendeu? E o problema vai ser para quem separou. Para quem separou sem discipular.
Ó, aí porque vai ser prestado conta disso tudo depois, né? olha, não entendi. Porque depois vai ser prestado conta disso tudo, né? Aquele que se parar sem. Não vai discipular alguém, vai destruir vidas. Tanto de quem você ungiu, quanto as pessoas que vão ser a vida destruída pelo aquele que você colocou lá sem ter condições de colocar. Isso aí dá até outra live. Valeu. Isso eu ia falar agora, dá até outra live, porque aí vão ser só as heresias, né? Vão ser só as heresias. Esses coaches estão aí, né? Aí vai ser só isso. O urubu estava olhando para o pardal, estava olhando para o tucano, que o urubu veio, eu desisti. Aí eu falei, isso edifica quem? Não falou de momento nenhum. Não falou da palavra, não falou nada. Aí tá bom. É igual o irmão colocou aqui o pregador, como é que você falou? O pregador de flores. O pior é que eu estava conversando com o pastor Marcos hoje. Tem o pregador de flores e tem o terrorista gospel também. Tem os dois lados. Entendeu? Então tem o cara que vai te oferecer flores e tem o cara que vai falar para você, ó, se não fizer, vai morrer. Vai para o inferno, não tem jeito para você. Não, calma aí, pai. Calma, fala de Jesus para ele que vai ter jeito. Jesus vai entrar, né? Com providência. Não, eu lembro muito de Jonas. Ele prega para o povo de Nínive e quando ele acaba de pregar, ele vai lá para o monte ver tudo ser destruído. Ele fala assim, ó, preguei, ninguém vai ouvir mesmo, e eu vou lá para cima que eu vou ver todo mundo morrer. Mas aí o que acontece? Ele pregou a palavra. E quando prega a palavra, meu irmão, não adianta. Entendeu? Aqui, ó. A irmã Cristina está falando para você não ver a live dela. Por sinal, são boas, tá? Irmã Cristina é benção. Estou tentando agregar a irmã Cristina, a nossa trupe aqui, para ela participar pelo menos um diazinho com a gente, mas está difícil. Entendeu? Mas ela, um dia a gente consegue. Vamos lá. Conclusão, então. Segundo. Fala. Não, irmã Cristina, tudo que for embasado na Bíblia, tá ótimo. O negócio é que esse povo não tem nada embasado na Bíblia, não fala um versículo. Eles falam contos da carochinha, aí é diferente, né? Porque existem pregações que a gente faz as aplicações bíblicas para os dias atuais, né? Que são baseados na Bíblia. Aí é uma coisa legal, uma coisa interessante que edifica. Mas agora falar de coisas que em nenhum momento nem abre a Bíblia, não cita uma parte das escrituras e acha que aquilo, um iPhone, para nascer um iPhone tem que ser um X não sei o quê. Não dá para mim. Procurar autoajuda, né? Porque você vai a Jesus procurar autoajuda. É o cúmulo da incoerência. Você vai a Jesus procurar a ajuda do homem. Fica bem complicado. Vamos lá. Conclusão. Segundo Reis 2:1. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias de um redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. Amém? Então, o que acontece? Ele voltou ativo. Ele saiu da depressão. Ele voltou a trabalhar. Até o dia em que o Senhor, né, levou a Elias, Elias voltou a produzir. Elias ungiu o rei, Elias ungiu o profeta, louvado seja o nome do Senhor, amém? E continuou a fazer a obra de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, esperança, tá? Para cada um de nós. Não importa o problema que nós estejamos vivendo. Depressão é o mal do século? Sim, é o mal do século. Mas nós temos um Deus que é maior do que qualquer mal. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? E ainda colocado pela irmã aqui, ainda deu a porção dobrada, ele deu para Eliseu, do que tinha Elias.
Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu que se deu bem nessa história aí. Mas se deu bem por causa de quê? Daquilo que eu falei. Não desiste. Ouviu o papinho de fica aí? Não, aqui eu não vou ficar, não. Olha, irmão. E é exatamente isso que eu peguei aqui agora, que a irmã colocou aí. Eu ia terminar com isso. Ele disse o seguinte: sucedeu, pois que havendo eles passando, disse Elias a Eliseu, né? Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Vê que no final de tudo, passando a depressão, passando aquela angústia toda, quem escutou a voz do profeta, que enviado por Deus, teve o quê? A porção dobrada. Por quê? Porque olha o fruto que Elias deixa. Isso é interessante. Pelo fruto conhecereis a árvore. Né? O fruto conhecereis a árvore. Você vê que Elias tinha raiz. Né? Apesar das tribulações, apesar dos espinhos todos que ele passou, o processo todo que ele passou, deu fruto, né? Que Eliseu torna com a unção dobrada do Espírito. Ele fala o seguinte: se me ver quando eu for, sucedendo que eu indo, se me ver, assim se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis com carro de fogo, com cavalos de fogo, e separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Viu o quê? Ele não parou. Eliseu, né? O moço, não parou. Seguiu o profeta. Com depressão, sem depressão, eu vou seguir. Eu sei que ele é um homem de Deus. E aí um vai ajudar o outro. Né? Eu lembro que a palavra diz que ele via dois, porque se um caiu, o outro levanta. Eliseu caiu, não, Elias caiu em certo momento, mas ele tinha ajuda. A Bíblia não fala, mas ele tinha ajuda. O Senhor estava com ele todo o tempo. Né? Além do Senhor, tinha os corpos que iam alimentar pelo Senhor, e assim ele ia. Assim nós temos que ser. Nós temos que buscar a ajuda. Eliseu foi sábio. Nós temos que buscar o alimento. Nós temos que nos alimentar quando o alimento é dado para a gente. Às vezes vem da onde a gente menos espera. Veio de um corvo, né? Mas veio e se alimentou. Então a gente precisa se alimentar para que a gente também possa edificar outras vidas, assim como Elias fez com Eliseu. Amém. Vou pedir o pastor Marcos para ler aqui essa passagem aqui do capítulo de número 2, que eu vou levantar uma polêmicazinha aqui. Entendeu? Olha só, lê aí, pastor Marcos. Primeiro versículo, segundo. Não, lê até ele ser levado. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com seu de Gilgal. Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. É na hora que ele é levado. Vamos ver. Versículo... Aqui ele fala se ele vê, aqui ó, Eliseu, aí ele fala, se você, coisa dura me pedir, se você vê, né, se vê, não, eu quero a hora que leva, a hora que, vamos lá. Eliseu, vamos lá. 10, versículo 10, 9, 10, 11. Não, estou falando na hora que leva. Sucedeu, pois, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me. Não, mas aí não, é na hora que leva. Vamos embora. 11. Não, estou querendo passar elevado. Vê se você acha aí. A hora que ele é levado. A hora que Elias é levado. Eliseu, 2 Reis 2:12. Não, 12 é aqui. Eliseu, sucessor de Elias. Nunca mais ouviu. E tomando a sua inveja, e também levantou a capa de Elias e daí.
e tomou a capa de Elías, então, Eleazar se dividiram, vendo, pois os filhos não estavam levando ele igual. É que Eliseu fica Eliseu sendo repouso para cantar. Eis que com Deus ia estar. Mas, então é aqui mesmo, é aqui em cima. Essa parte aqui, do 10. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Continua. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí eu quero... É essa parte que eu queria. Eu já ouvi pregador falar que Elias subiu no carro de fogo, tá? Já vi pessoal cantar corinho que Elias subiu no carro de fogo. Elias subiu no redemoinho, tá? Carro de fogo separou. Carro de fogo separou os dois. Está na palavra, tá? Aí cai naquilo que o irmão Rodrigo estava falando, de você conferir o que é pregado. Tá? Porque a pessoa fala, ó, ele subiu no carro de fogo. E aí você vai para casa acreditando que ele subiu no carro de fogo. E aí, se um dia alguém mostrar para você que ele não subiu no carro de fogo, tem gente que sai até da presença do Senhor porque descobriu que foi enganado, não sei quantos anos da igreja, que o Elias não subiu no carro de fogo. Mas a palavra não está falando que ele subiu no carro de fogo, não. Mano. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que o homem diz e com o que a palavra está dizendo. Entendeu? A palavra está sendo clara aqui, ó. E eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um dos outros. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele não subiu no carro, ele subiu no redemoinho. Tá beleza? Se tiver alguém para contestar aí, a gente briga. Não, obrigado. Outra coisa, fala alguma coisa, irmão. Não, mas é isso. O negócio é conferir. É exatamente isso. A gente vê aqui, ó. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Então você vê, tá os dois aqui. O carro passa no meio. É o que a gente imagina logo a seguir. Passou aqui, separou. Agora, Eliseu fica, Elias sobe. No redemoinho. Entendeu? É o que está aqui, é o que dá sem entender. Agora, entrou no carro de fogo. Quer dizer, parou, subiu no carro de fogo, agora e o redemoinho. Aí o carro de fogo com o redemoinho, agora. Aí dá margem para muita heresia. Então é o que está aqui. A gente tem que pegar o que está aqui. A palavra diz que o Espírito testifica o nosso Espírito. É ele que vai confirmar. Ele que vai confirmar a verdade com a gente. Não é eu inventar um monte de coisa que eu acho que é assim. É o que está na Bíblia. A gente tem que pregar o que está na Bíblia. Entendeu? Porque eu não gosto muito, tá? Do pregador que ele começa a contar a história. Quem tem que contar a história é a palavra. Por isso que eu gosto de pregar expositivo. Eu gosto de pregar ali, ó. Versículo por versículo. Entendeu? E aí, pregando versículo por versículo, você não se perde. Agora, quando você chega a ler um versículo, fecha a Bíblia e você começa a contar o seu entendimento, aí eu peço a Deus que o seu entendimento seja igual ao que está na palavra. Se for diferente, entendeu? Aí é um problema sério. Tá vendo? Eu espero que a gente tenha ajudado aí alguns não a ser curado da depressão. Isso aí você vai ter que buscar no Senhor. Cura, a gente tem que buscar no Senhor. Tá? Tem gente que fala que a cura, a pessoa tem que ter fé, né? Mas eu já vi gente ser curada pela fé do outro. Já viu isso na palavra? Eu já vi na palavra, viu, pastor Marco? Na palavra? Eu já vi um centurião e pedir pelo empregado dele que está na casa lá, que nem saiu para ver Jesus. Eu não sei nem se o empregado dele estava sabendo que o centurião tinha ido falar com Jesus, que a Bíblia não disse se ele estava sabendo ou não. Né?
E aí, o próprio Jesus fala que nunca viu É, Israel. e é isso que confronta a gente, né? Porque a gente não sabe se ele cria, se o servo acreditava ou não sabia de nada. Mas ele foi pedido pelo outro. Eu não, eu não sou digno, não, mas eu sei que se eu só falar uma palavra, ele será curado. Aí que Jesus fala, né? Nunca viu fé tamanha, nem Israel. Mas também colocou bem aqui, a serofinícia também na mesma forma. Também da mesma forma. Então, o que acontece? Né? Ser curado, entendeu? É Deus. É você buscar, de repente, alguém interceder por você, é Deus. Agora, o que eu espero que a gente tenha conseguido nessa noite é mostrar o quê? Que crente é suscetível à depressão e que crente tem um Deus que pode tirar não só da depressão, HIV, câncer, entendeu? Que mais? O que for, entendeu? Vício, qualquer tipo de vício, Deus pode curar. Deus pode fazer, entendeu? Ele é poderoso para fazer, tá? Certa feita, um chegou para ele e falou assim: Senhor, se tu quiseres, serei limpo. Estava leproso, né? E aí Jesus falou o que para ele? Quero ser limpo, né? Mas eu também posso falar para o Senhor: Senhor, se quiseres, eu posso ser curado. E o Senhor falar assim para mim: a minha graça te basta. E aí? Então, tudo está nas mãos dele. Amém? Fala, irmão Deus. É isso aí. Muitas das vezes a gente quer pedir, né? A gente pede água, ou alguém nos pede uma ajuda, sabendo que o próprio Senhor ele fala: se soubesse, se conhecesses o dom de Deus, saberia quem te pede águas e pediria você a mim, né? O Senhor Jesus fala aquela moço de Jacó, a samaritana. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer oferecer, mas tem hora que a gente tem que pedir sabendo que é o Senhor Jesus. Então, na nossa oração, a gente tem que pedir ao Senhor esse entendimento, porque foi assim que ela entendeu. A gente tem que pedir ao Senhor o entendimento daquilo que ele quer falar com a gente. Quando Elias fala, segundo a minha palavra, é porque Elias tinha entendido o que o Senhor tinha falado. Então, por isso que ele segundo a minha palavra, porque é o que o Senhor quer que eu faça. É isso, meu amigo. Aqui a irmã Cristina colocou que a cunhada da pastora Luzeli já estava em óbito, lá na Caixa Fria, perdão, e voltou à vida, glória a Deus. Nós temos também, lá na Missão Eterna, onde eu congrego a irmã Glória, sempre dando esse testemunho também. Ela sofreu um acidente de caminhão no carro onde ela estava, também já estava também na gaveta, tá? E o Senhor trouxe de volta. Nosso Deus faz, irmão. Nós temos lá pessoas que foram curadas, né, de HIV, pessoas que foram curadas, né, de próstata, Diácono Tacílio. Chegou, o irmão, quando pregou lá, conheceu o Diácono Tacílio, aquele senhorzinho, bem coroinha que fica na porta, o diácono que fica na porta, bem senhorzinho mesmo. Então, usava 3 fraldas, câncer de próstata estágio avançado. Amém? E Deus entrou com providência e está lá dando glória. Tem mais saúde que eu. Entendeu? Então é desse jeito que Deus faz. Deus é maravilhoso. Entendeu? Nós somos merecedores? Não somos. Entendeu? Mas Ele é misericordioso. Amém? Pastor Marcos, considerações finais. Vamos começar a encerrar. A pastora Luzeni, minha pastora aqui, também botou a verdade aqui, a situação da cunhada dela. Né? Se é a cunhada dela, então é a irmã do pastor Jorge. Né? Irmã do pastor Jorge. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos, vamos lá, considerações finais. Um abraço para todos vocês. Foi bom estar com vocês mais uma vez, porque cada live que nós fazemos aqui, nós aprendemos. E às vezes nós aprendemos até mesmo um com o outro, com as suas opiniões, como está aí alguns irmãos, a Cristina, a pastora Zeli, todos. Então, eu quero mandar um abraço para a minha família que tem nos assistido, enfim, todos, o nosso lado da nossa igreja, enfim, que Deus abençoe todos vocês
em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, Rodrigo? A paz do Senhor a todos. E é isso. A gente vai aprendendo um com o outro, né? E dizer para o pastor Marcos, eu quero participar da live, quando tiver nós três, eu vou ficar igual a Eliseu, aqui só assistindo, aprendendo com o Senhor. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É verdade. Desse jeito. Irmãos, eu quero agradecer, né, Diácono Roberto, né, pastora Luzeni, né, congreguei 2 anos lá na CMA, né, 2 anos maravilhosos da minha vida ali, eu passei ali naquele lugar abençoado, né, pastor Marcos sabe, né, sabe da história, né, os meus pés quase, né, Salmo 73, os meus pés quase se desviaram, né? Mas, louvado seja o nome do Senhor, estava eu lá no Extra trabalhando, e me entra pastor Jorge e George. Deus mandou pastor Jorge e George lá me resgatar, e eu passei 2 anos abençoados lá na CMA, amém? E deixo um abraço para o pastor Lizeni, pastor Jorge, George, todo mundo lá da CMA. Quero agradecer também, né, a nossa irmã Cristine, que já virou a 4ª integrante né, da nossa live. Ela só não aparece, né? Irmão Rodrigo caiu. Ela só não aparece. Mas ela escreve aqui que é uma maravilha, participa dessa conosco aqui. Então, que Deus esteja abençoando também a nossa irmã Cristine, a diaconisa, a missionária Marlene, né? A Milane, também, irmã Milane, Deus abençoe, em nome de Jesus, Milane Duarte. E todos os outros, se eu esqueci alguém, tá? Vocês me perdoam. A irmã Cida trabalhou comigo no Eixo também. Irmã Cida, Deus abençoe, esposa do meu grande amigo flamenguista roxo, Alexandre Marinho. É teu parente, Rodrigo? Seu parente também, né, Rodrigo? É teu parente? É Pode ser. Meu amigo Alexandre Marinho também, Deus abençoe, também servo de Deus também. Tá? Deus abençoe todos vocês. Foi bênção demais. E semana que vem a gente vai falar sobre o quê, pessoal? E aí? Semana que vem? Alguém pensou? Ninguém pensou em nada, não? Já. Opa! Aí, ó. Sobre... 7 mergulhos. Vamos mergulhar com o Naamã semana que vem. Deus sua menina. Tá, beleza. Essa água aí tá suja, eu não vou lá, não. Me bota numa água melhor. Tá certo. É desse jeito, vai ser legal semana que vem. É isso aí. Vamos dar ênfase. Então vamos dar ênfase aí aos mergulhos, mas vamos falar de toda a história de Naamã, então, na semana que vem. E vamos lembrar de Eliseu, vamos lembrar de Elias de novo. Porque vai falar de subir 7 vezes ao monte lá, ó. Depois vir a pequena nuvem. Não tem como. A Bíblia, ela se envolve, ela se explica. Vai ser bom também. Glória a Deus. Então, semana que vem estaremos juntos, tá? Falando de Naamã. Graça e paz, eu agradeço a todos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e até a próxima live. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome.